Bom, eu vou tentar fazer a apresentação, né? Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai estudar os capítulos 16, 17 e 18 do livro Os Mensageiros, dando continuidade, né, no estudo que a gente faz semanalmente. E pegando do capítulo 15, né, terminando o capítulo 15, iniciando o capítulo 16, no capítulo 15, tanto o Aniceto quanto o André Luiz e o Vicente chegam no campo de socorro, no posto de socorro, né, Campos da Paz. E no começo do capítulo 16, eles descrevem, né, como é esse lugar, né, que aparentemente parece um castelo iluminado e soberbo, resguardado por pesados muros. E em seu interior, no entanto, haviam pomares e jardins que se perdiam de vista com grandes focos de luz radiante. E as muralhas escondiam um prodigioso educandário. Aí eu tirei um trecho do capítulo, né, onde ele diz: a noção de céu e inferno, fundamentalmente, né, arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Então, isso era uma justificativa e até uma explicação por que o local ele era tão resguardado, né? Por que ele tinha tanta proteção. Porque, na verdade, tanto para aqueles que estão internamente lá, quanto para aqueles que ainda se mantêm longe do lugar, existe essa necessidade de proteger a psicosfera do local. Exatamente por quê? Porque não existe, como a gente aprende no Espiritismo, não existe uma modificação da índole do indivíduo, né, do espírito. Né? Uma vez que eu desencarno, não existe uma mudança brusca no que eu sinto, no que eu sou, como eu penso. Existe sim uma dilatação da nossa consciência, ou seja, a gente fica muito mais consciente exatamente, né, do que nós somos, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer, né? Muitas das nossas emoções, muitos dos nossos sentimentos, eles passam a ficar mais evidentes, mais intensos, mas não significa que nós nos modificamos, né? Então, essa é uma das justificativas, né? Aí, seguindo adiante, ele vai comentar, né? Creio que eles encontram, né, esqueci agora o nome, o Alfredo, desculpa. Eles encontram o Alfredo e ele começa a descrever o trabalho do local. Então, creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder... desculpa, esse é o André Luiz que fala. Eu me confundi. Então, o André Luiz, ele olha para o local... Eu pulei um slide, tá, gente? Me desculpa. Eles estão chegando, né, nessa muralha e, no entanto, eles tocam uma campainha para poder entrar no local. Então, o Aniceto, ele olha para o Aniceto e percebe que o Aniceto se mantém na posição igualmente a eles, né? E ele conclui que, creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidaldigas e tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, voltando lá no capítulo 15, quando ele comenta, né, da humildade desses espíritos que já têm uma determinada evolução, e também quando tanto o Vicente e o André Luiz mostram aquele brilho, né, e ele fala que para passar por determinadas zonas é aconselhável diminuir esse brilho, é exatamente por respeitar o que o outro ainda não tem, né? Então, o Aniceto ele poderia entrar no local sem a necessidade de esperar abrir o local. Só que ele, por respeito tanto ao André Luiz quanto ao Vicente, ele permaneceu na mesma condição que os dois. Então, mais uma vez, a gente percebe que a evolução traz essa humildade, né? Traz essa necessidade de não impor ao outro aquilo que você já é, né? Respeitando a limitação daquele que ainda está se desenvolvendo, que ainda está evoluindo. Aí ele vai descrevendo o lugar, falando que turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos.
ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Essa paz, o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência, esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, ali, eles perceberam que as pessoas que estavam lá dentro, elas se dedicavam verdadeiramente ao trabalho. E por se dedicar verdadeiramente ao trabalho, não existia tempo a ser perdido. Ou seja, não havia tempo para conversas que não fossem frutíferas, não havia tempo para se perder em coisas que não tinham mérito em serem feitas, né? O pensamento era muito mais em função do bem do trabalho, que o trabalho poderia acarretar ao grupo, do que necessariamente em si. E isso é o que reflete a psicosfera do local. A gente vai perceber que os 3 capítulos de hoje falam muito sobre isso, né? Como que a gente mantém o equilíbrio, as vibrações do local elevadas através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, né? Então, quando eles atravessam aqueles muros, eles saem de um local onde a psicosfera era extremamente pesada para um local onde eles nem percebiam mais essa densidade. Outro ponto que ele fala aqui no final é a questão da natureza, né? Muito se fala sobre a natureza que tem aqui na Terra, que como que um mundo de provas e expiações tem uma natureza tão bela, né? Árvores, florestas, animais, a própria flor, quando a gente olha para a flor e vê a beleza dessa flor. Bom, vamos imaginar se o mundo de provas e expiações não tivesse nem essa natureza que tem hoje. Como que a gente conseguiria manter o nosso nível vibracional no bem, por exemplo? Tamanho ainda é a nossa imperfeição e a predominância do mal que ainda reflete nesse mundo, né? Então, a natureza, ela não faz milagres, é claro, né? Ela não consegue elevar os nossos pensamentos por si só, mas ela ajuda imensamente a gente a manter um certo equilíbrio, né? Eu acho que em alemão é Gestalt, que é um tipo de terapia que fala muito da gente, nos momentos difíceis, se referir à natureza, se colocar junto à natureza, né? Nem que seja ir num parque, nem que seja mexer com plantas, nem que seja cuidar de um animal, porque a energia que a gente troca, né? É claro que essa terapia não vai falar necessariamente de energia, né? Mas o contato que a gente tem com esses animais, com as plantas, restabelece o nosso nível energético também, né? Então, a natureza tem um papel importante no nosso planeta, mas não necessariamente que ela vai por si só, né, mudar a vibração do planeta. Algum comentário? Alguma dúvida? Não? Eu não quero atrasar, né, o seu programa, então. Mas é o equivalente à prece, né? Quando a gente faz a prece, esse ambiente muda. A gente está aprendendo isso agora, né? A postura nossa, tudo. Antes a gente não se preocupava com isso. A gente via qualquer tipo de filme, a gente se envolvia com qualquer tipo de local, qualquer que fosse assim, não tinha preocupação com isso. Hoje a gente tem, e isso muda muito. Realmente, como é interessante, como é importante essa paz, né? Que a gente identifica como sendo esse estado mental de quem está ali naquele lugar, seja habitante, seja visitante, seja o que for. Isso fica muito claro em trabalhos mediúnicos, quando a gente está sempre pedindo para que mantenha o pensamento elevado, mantenha a prece, porque isso, ali fica como se fosse uma redoma, e assim uma proteção muito grande. Então, realmente, isso aí, eu fico pensando como isso é atual, ou melhor dizendo, como isso é real e vale para qualquer tempo. Se daqui 100 anos forem estudar a mesma coisa, tal, vai bater nisso e falar, olha, você é tão atual. Não, porque é a realidade, né?
Não tem nada diferente, é a comprovação da realidade, só isso. Porque nós estamos ainda a gente não deixou de ser um mundo de provas e expiações, né? Então esses eventos, eles automaticamente, e eu lembro de um comentário que você fez em outro estudo, Luiz, que os protagonistas mudam, né? Então os espíritos que uma vez já aprenderam passam adiante, né? E aqueles que ainda não aprenderam continuam nessa escola. E inevitavelmente, às vezes, inevitavelmente os erros se repetem, né? Então a gente vê a situação se repetindo, né? No último capítulo a gente vai ver isso, assim, dá para alinhar muito o que ele descreve com a situação que a gente está vivenciando hoje também, né? Principalmente aquilo, quando ele fala que Jesus nos ajuda, nos abençoa, faz tudo por nós crucificamos ele. Esse é o nosso retorno, né? O que nós damos de... Mas você vai chegar lá, desculpa fazer esse... Né? Mas quando você Não, fala sim. da natureza, assim, Uhum. realmente, né? A gente, olha que coisa, é muita misericórdia. Se bem que não sei se dá para dizer muita, ou é misericórdia ou não é, né? Mas no caso de Deus, permitir que a gente venha aqui no aprender, passar por maus bocados internamente, então, nesse cenário maravilhoso que é a natureza. É um mundo lindo. Onde a gente olha, beleza. Só onde a gente põe a mão é que, ainda de forma, assim, quando é irresponsável, né? Fica feio, lixões e tudo, esse tipo de coisa, mas a arte, por exemplo, sabe, é adornar a natureza, ainda é, sabe, exprimir, é tanta coisa bonita e tudo isso para a gente aprender, tudo isso. Depois de tudo que a gente fez, ainda vem aqui, olha aqui, é impressionante realmente. Foi uma colocação muito bem, eu adoro ser lembrado disso, viu, Ana Paula? Não, mas se a gente pensar, é porque é muito difícil a gente tentar avaliar o que é a misericórdia divina e o que é o amor de Deus para conosco, né? Porque é como se ele tivesse construído, a gente vê se a gente estuda um pouco a evolução, né, da natureza, é como se ele tivesse realmente esperado o momento certo, que a escola tivesse pronta para a gente habitar esse planeta, né? Então é esse amor que se exprime através de misericórdia, de compaixão, e assim, é a certeza, para mim, quando eu olho a natureza, é a certeza de que Deus quer que dê certo. É a certeza de que Deus quer o nosso melhor e que Ele nos ama. Porque se Ele fosse um Deus punitivo, como muitos às vezes elaboram esse pensamento, então por que construía, para que a natureza? Né? Que fizesse, então, uma natureza áspera, uma natureza dura, que a gente não pudesse ter um minuto de sossego, né? Então, para mim, a natureza exprime muito esse amor divino, né? Aí, continuando, os três viajadores, né, o André Luiz, o Vicente e o Aniceto, eles são recebidos por Alfredo, que é o administrador do local, e também pela esposa dele. Na sala para onde eles foram levados, o André nota a existência de um belo quadro que o faz lembrar da tela de O Martírio de Saint-Denis, do pintor francês Léon Joseph Florentin Bonnat. Alfredo então lhe explica que o quadro original foi idealizado e executado por um artista que vivia numa cidade espiritual da França, no final do século XIX. Bonnat visitou essa cidade durante o sono e viu o quadro. Então, ao acordar, o pintor francês não sossegou até reproduzir a tela que ele visualizou durante o sonho. O quadro que estava no posto de socorro era também uma cópia do original. Então, nem o do pintor, né, encarnado, e nem aquele que estava no posto de socorro eram os originais, né? Aí o Alfredo vai explicar. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original. E já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto, homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Então, é interessante ver, né, que a arte, nem a arte que nós temos aqui, ela é necessariamente tão original assim, né? Porque o artista, ele realmente coloca as impressões dele no quadro. E essas impressões, na verdade, não são do encarnado, essas impressões são do espírito, né?
e relatos assim semelhantes como esse do quadro, a gente também vê em relação em outros livros, né? Não necessariamente nesse, mas em relação à música que se ouve, né? No mundo espiritual, no plano espiritual, a questão também dos livros, né? Dos dizeres, e a própria natureza em si, né? Que eles falam que se nós achamos que a natureza aqui é bela, imagine em mundos superiores ao nosso, né? Em mundos de regeneração, em mundos em mundos felizes, o que não é essa natureza, né? Aí, a título de curiosidade, eu até coloquei a reprodução do quadro aqui, e é interessante que esse Saint-Denis aqui, que é um dos 14 apóstolos dentro da cultura francesa, né, da cultura católica até, que são os 4 apóstolos da caridade, né, dos feitos de caridade. E Saint-Denis era um deles, porque ele tinha o poder, diziam, né, eu não sei se isso é verídico ou não, né, mas isso é o que diz a cultura popular da França, que ele, somente ao falar, ele convertia as pessoas. Né? Ele convencia as pessoas, não sei se é convencer, mas ele conseguia que as pessoas compreendessem a importância das palavras de Cristo, né? E o padre, na verdade, em Paris, ele era contra o Saint-Denis, exatamente por conta disso, porque ele achava que ele estava se engrandecendo muito, e acaba mandando executá-lo. E quando ele executa o Saint-Denis, e executa ele na frente de uma igreja, o Saint-Denis dizem, né, que isso ocorreu, a gente não sabe se é verdade também, né, da cultura popular francesa, que o próprio corpo dele pegou a cabeça dele e começou a andar e vagar porque ele não se achava digno de morrer nas escadarias. E ele vai morrer exatamente onde tem a Catedral de Saint-Denis, na França, que é ali em Montmartre. Ao lado dele morrem os 2 companheiros dele, né? E o Bonnat, copiando, né? Agora a gente sabe, né? Que copiando um quadro da espiritualidade, ele acaba pintando um ramo de oliveira, né? E também essa coroa de louros, que significa Jesus triunfando, né? Que Jesus, na verdade, está triunfando em vista do que esse padre fez para Saint-Denis. Eu acho interessante a forma, né, como o quadro é composto, né? Então, é por isso que eu acabei me estendendo um pouquinho nessa parte. Aí, se vocês quiserem fazer um comentário, é só falar, tá, gente? Fica à vontade. Aí, no capítulo 17, né, o que se intitula O Romance de Alfredo, ele se inicia mostrando o lado espiritual da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado, a gente lembra que no Nosso Lar ela se inicia, no Nosso Lar e ela continua durante os mensageiros, né? multiplicando-se o número de necessitados que recorrem ao posto, enquanto a produção de alimentos e remédios era integralmente absorvida pelos famintos e doentes. De novo, né, a gente faz uma correlação com o que está acontecendo hoje, principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Tamanha é a necessidade das pessoas. Hoje, infelizmente, até alguns medicamentos e até vagas no hospital estão extremamente carentes, né? Então, ele vai descrever dessa forma. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora... Então, por conta da Segunda Guerra Mundial, existe uma demanda no posto, muito fora do comum, muito fora do que eles vivenciavam anteriormente a essa Segunda Guerra. Ele só dá ele só pincela nesse capítulo um pouco sobre essa parte, né? E ele vai entrar com mais detalhes no capítulo 18. Mas eu acho que o interessante aqui para destacar é exatamente
que o trabalho que eles têm, muitas vezes, é no esforço de não deixar a vibração do local cair, porque tamanha é a quantidade de pessoas que eles precisam atender e que têm essas vibrações mais pesadas devido à forma como desencarnaram e também tudo que está acontecendo, né? Porque quando de novo, né, voltando naquele primeiro trecho que o André Luiz fala, quando nós desencarnamos, nós não automaticamente assimilamos o que nós estamos na condição espiritual. Existe um estágio de perturbação, e esse estágio de perturbação, ele é muito relativo, ele é consequencial, aliás, da forma como nós desencarnamos, né? E também do estado emocional no qual nós desencarnamos, né? E ele acaba até se dilatando. Então, as vibrações são muito... Então, os trabalhadores têm que controlar demais as vibrações que esses espíritos necessitados precisam. Desculpa, que esses espíritos necessitados acabam emitindo, né? Aí, continuando, o Alfredo comenta como as vibrações dos desencarnados e desencarnados na zona dos conflitos afetam o ambiente espiritual do posto, que foi mais ou menos o que eu expliquei anteriormente. As desencarnações em massa aumentam a necessidade de socorro, e a equipe de trabalhadores do bem não tem efetivo que consiga atender a demanda. Esse tema será ampliado no próximo capítulo. Então, só estendendo um pouquinho, que eu tinha falado anteriormente, é que essas desencarnações em massa que aconteceram na Segunda Guerra Mundial são muito parecidas com o que está acontecendo, né? Se eu dei uma olhada, assim, se alguém tiver uma informação mais precisa, mas eu dei uma olhada assim por cima, porque até hoje eles ficam contando, né? Sempre existe uma recontagem. Mas em 4, 5 anos de guerra, foram mais ou menos 10 milhões de pessoas que desencarnaram. Se a gente pensar que a pandemia já em menos, vamos dizer, um ano de pandemia, já desencarnaram 2 milhões de pessoas, né, 2 milhões e 100, foi o último número que eu vi. Então, significa que realmente a gente está vivenciando um momento muito similar ao da Segunda Grande Guerra, né, com uma desencarnação em massa muito grande. Tá? Então, por isso que a gente sente essa psicosfera aqui no planeta tão, vamos dizer assim, pesado, né? Mas isso a gente vai discutir melhor no capítulo 18. Nesse capítulo 17, onde ele vai contar onde, né, a gente tem uma ideia de quem que é o Alfredo, o André Luiz tem a oportunidade de ouvir a história de Alfredo, administrador do posto de socorro em que se encontrava. Alfredo se deixou enganar por um falso amigo que lhe caluniava a esposa. Como resultado, ele se separou de Ismália, que é a esposa dele, e a proibiu de ver os próprios filhos. Alfredo só soube da verdade quando a querida esposa já tinha desencarnado, porque foi um amigo, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, que tinha muita inveja dele, né, e que também assediava demais a esposa dele, e ela nunca respondeu, né, ao assédio dele. E ele, por vingança, acabou dizendo para o Alfredo que, na verdade, ela tinha um amante, que ela tinha uma pessoa com quem ela se encontrava. E ele armou uma encenação muito bem feita, né, com uma terceira pessoa, que fez com que o Alfredo realmente acreditasse nisso, apesar da esposa dele nunca ter dado motivos reais para isso, né? E daí, somente quando esse amigo está num leito de morte, ele volta a conversar com esse Alfredo e confessa toda a verdade. Mas até aí, a Ismália já tinha desencarnado, né, de tuberculose, se eu não me engano. Isso mesmo. De tuberculose. Ela desencarna de tuberculose e atualmente ele também, como não consegue resolver a situação, ele acaba também desencarnando algum tempo depois. Então, atualmente, a Ismália vive em esferas muito mais elevadas do que ele e vem visitar o marido mensalmente para lhe incentivar o bom ânimo e amparar-lhe nas lutas. É claro que quando ele desencarnou, ele passou por esse estágio perturbatório, passou, né, um tempo no umbral também, até se recuperar.
E a pergunta que eu queria deixar para quem quisesse responder era por que a Ismália não se defendeu, então, na época? Por que ela não insistiu em provar que ela era inocente das acusações que aferiam ela? Alguém sabe dizer? A resposta está no livro Há 2000 anos, que o mesmo que aconteceu com a esposa de Públio Lentulus, né? Eu não vou dar, né, assim, o motivo, tá, nem me ocorre agora, assim, mas, sabe, essas armações não é o caso para o nosso estudo hoje, mas, e sim do estudo lá da mediunidade, o mesmo do Livro dos Espíritos, a gente depara, às vezes, com situações de espíritos perseguidores e eles têm... e quando eles foram enredados, assim, eles foram envolvidos no mesmo tipo de coisa. E eles perseguem ainda alguém porque esse alguém fez um dano moral para ele, envolvendo a família, envolvendo a esposa. Enfim, uma calúnia, né? No final das contas. E ele cai, assim, ele desaba quando percebe que ele foi envolvido numa trama e aquilo tudo não era nada da realidade. Então, esse tipo de coisa pode passar, assim, encarnações, né? É uma coisa impressionante, porque fica aquilo e, e a pessoa quer buscar, enfim. Mas aquele sócio dele lá, contou né, no leito de morte lá, para ele foi foi um baque, né, ter sabido disso. Agora eu estou pensando realmente, por que Ismália não se defendeu, né? Na verdade, bom, não sei. Eu acho que é melhor escutar mais alguém e depois eu falo. Alguém quer contribuir? Tá todo mundo tímido? Pode falar, Carol. Não, só ia falar. Eu não sei se é o meu microfone, o meu computador, mas eu estou te ouvindo bem baixinho, Ana Paula. Não sei se sou só eu. Melhorou? Melhorou para você? Melhorou bastante. É o meu fone de ouvido. Porque às vezes ele fica batendo na minha roupa e diminui o volume. Ah, tá Mas ótimo. não está dando interferência, né, com o seu som? Não. Não? Ah, então tá bom. Então, a questão da Ismália é como o Luiz também falou, da Lívia, como é a questão da Célia no 50 anos depois, a questão da Alcione também, renúncia, porque são espíritos de tamanho grau de evolução que, para eles vão se resignar automaticamente, né? Eles são espíritos que vêm... É como se eles tivessem uma intuição tão forte que, como se tivesse não, né? Eles têm uma intuição tão forte que eles percebem que simplesmente é desnecessário tentar convencer o outro, porque a gente, na verdade, a gente não consegue convencer ninguém, né? A pessoa está tão forte, como o Luiz estava falando, né? Fica tão enredado naquele discurso, porque por N razões, né, desde uma obsessão até um sentimento, às vezes, até de menos-valia, né, de baixa autoestima, que ele literalmente acredita numa história dessas, né? O Alfredo, ele ainda teve uma sorte, vamos dizer assim, ele teve uma misericórdia muito grande, porque esse amigo dele resolveu contar a verdade antes que ele desencarnasse. Porque se ele se ele não soubesse dessa verdade antes de desencarnar, mesmo que ele não tenha podido refazer, pedir pessoalmente, né, para Ismália, perdão, etc., a recuperação dele no umbral provavelmente seria muito mais difícil, porque ele ia desencarnar com a certeza de que ela tinha traído ele, né? Aí quando eu estava pensando nisso, eu tirei essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo sobre, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde onde o Kardec vai estudar as causas anteriores das aflições, né? Aí no item 9, ele diz assim: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Ou seja, não é porque a Ismália estava passando por isso que necessariamente ela estava sofrendo alguma falta que ela tinha feito no passado, né?
Aí, mais adiante, ele vai dizer assim, um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão. Então, fica nesses 4 exemplos, né, tanto da Lívia, quanto da Célia, quanto da Alcione, quanto da Ismália, fica evidente que são espíritos que requisitaram, né, uma missão. Lembrar, no caso, no Renúncia, a Alcione, ela requisita realmente para voltar e reencarnar com aqueles entes, os quais ela tinha muito amor, e em especial, esqueci o nome dele agora. Esqueci, mas em especial um espírito, né? Para que ela pudesse ajudar na evolução dele. E no caso da Ismália, fica né, patente que era era uma missão que ela estava conduzindo aqui nessa reencarnação, uma missão em relação ao Alfredo, né? E por isso que, para mim, né, essa foi a interpretação que eu tive, e que fica evidente a resignação dela, né? Até porque existe inconscientemente, existe uma ciência da parte dela talvez da dificuldade do Alfredo em superar esses pensamentos, né? Aí, num outro trecho, ele vai dizer assim, o Alfredo, né, sobre a esposa dele. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e a minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes, né? E dos olhos desprevenidos. Outro ponto que eu queria salientar aqui era a questão de que mesmo um espírito evoluído, ele precisa de permissão para conduzir alguma ação ou algum plano que ele tenha, né? Voltando lá no livro da Renúncia, a Alcione teve que pedir permissão para reencarnar novamente no planeta Terra. Da mesma forma que a Ismália, ela pode visitar o Alfredo mensalmente, mas ela não pode permanecer com ele lá. Por quê? Porque ambos têm que evoluir em pontos diferentes, né? Eles acabaram, infelizmente, se distanciando nessas reencarnações sucessivas que eles tiveram, e eles estão evoluindo em pontos diferentes, né? Até que eles consigam chegar num ponto comum, cada um está aprendendo o que necessita aprender, né? Outro ponto também que eu gostaria de comentar desse capítulo é a questão da calúnia, né? Porque às vezes internamente a gente fala assim, não, mas eu não cometo calúnia, eu não, né, não vou denegrir, não vou falar incorretamente sobre uma pessoa, mas às vezes, sem querer, ou inconscientemente, né, vamos dizer assim, a gente está no meio de uma fofoca, a gente está no meio de uma conversa não frutífera sobre uma determinada pessoa que a gente às vezes nem conhece, uma pessoa que a gente não convive, uma pessoa que a gente só recebe notícias de terceiras pessoas, né? E muitas vezes, ao invés da gente silenciar nesse momento, ao invés da gente dizer, ou até externalizar, falando, olha, a gente não convive com essa pessoa, a gente não sabe se isso é verdade ou não, a gente acaba embarcando na conversa, né? Então, a gente tem que se policiar muito em relação a isso, né? Eu tenho visto muitas vezes, né, principalmente dentro do meu ambiente de trabalho, que isso às vezes é muito comum, e a gente tem que obrigatoriamente imaginar que tudo que a gente comenta, que todas as nossas palavras, que nossas atitudes têm consequências. Pode ser que a consequência não seja tão direta, mas indiretamente a gente contribui para aquilo, né? Então a gente tem que ficar muito vigilante também das conversas que a gente interage, o que a gente fala,
né? E como que a gente aconselha também as pessoas quando elas estão nesse momento, né? O que a gente está incentivando? A gente está incentivando as pessoas a continuarem naquela vibração, naquela conduta, ou a gente pede para que essas pessoas reflitam, né, dentro daquela situação que elas estão vivenciando? A gente tem que começar a praticar. É o que eu sempre interpretei da frase do Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, é uma conduta mesmo, né? Porque é uma caridade que você está fazendo tanto com aquela pessoa, quanto com a pessoa que está comentando o assunto. Não é algo fácil, né? Em vista do planeta que nós estamos e também do nosso grau ainda de imperfeição, né? Principalmente quando a gente fica revoltado em relação a uma atitude que aquela pessoa teve, né? Então, a gente precisa se policiar bastante. Eu tirei muito isso, né, dessa lição, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu me lembrei que a Lívia, no livro que a gente estudou, também fez isso, né? Ela foi caluniada e ela se calou, né? Eu lembrei disso. Queria só comentar. Não, mas eu acho que talvez esse seja também um ponto de admiração para esses personagens, né? Para esses espíritos, porque eu particularmente, né? Eu ainda não estou nesse ponto de tanta resignação, né? A gente ainda quer se defender, a gente ainda quer, né, talvez mostrar que não é aquilo que está acontecendo, mas às vezes o silêncio ele é mais elucidador do que necessariamente as palavras, né? Então a gente tem que entender que, como o Luiz falou também, a gente não sabe ainda espiritualmente o que aquelas pessoas estão passando, né? Então às vezes silenciar contribui para que os ânimos, né, se atenuem e a verdade também possa transparecer, né, possa sobressair, porque a verdade inevitavelmente sempre aparece, né, e de novo, né, eu quero frisar isso, né, e que bom que para o Alfredo foi antes de desencarnar, né. Outro ponto também que eu acho interessante, que eu acabei de lembrar agora, o Alfredo, ele decide pôr um ponto final, né, ele não decide fazer o que o Evangelho muitas vezes diz para nós fazermos, né? Que é tentar remediar a situação, arrumar a situação, enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Jesus fala, né? Fazer paz com seu inimigo enquanto você está aqui junto com ele. Não quer dizer que não vai haver possibilidade de fazer isso lá na frente, né? É óbvio que vai ter oportunidades nunca vão faltar para nós refazermos aquilo que nós causamos, né, para outras pessoas. Mas o mais importante de tudo é que a gente possa fazer isso enquanto nós estivermos vivos, né? Porque imagina se o Alfredo por si só, né, sem a necessidade do amigo dele ter dito nada, ele tentasse resolver essa situação, né, da melhor maneira possível. Mesmo que ele não quisesse manter mais o casamento, ele teria desencarnado muito melhor, inclusive até a Ismália também, né? Então, para a gente ver como que pequenos gestos e pequenas coisas podem fazer uma diferença enorme na história de um espírito. Aí, continuando... desculpa. Eu peguei um outro trecho aqui, tinha me esquecido desse slide. Eu te peguei um outro trecho que era sobre motivos de resignação, que também é do mesmo capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, né? E vai dar justamente as justificativas por que é importante a gente resignar também, né? Então, no item 12, ele vai dizer: essas dores suportadas pacientemente na Terra vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, se eu não entro em discussão, se eu não entro, né, se eu vou me resignar àquela situação pela qual eu estou passando, porque eu não sei necessariamente por que eu estou passando, né, se foi algo que eu pedi ou se foi algo que eu cometi, né, no passado, se eu me resignar, eu automaticamente estou exercitando a minha paciência. E por eu fazer isso, eu acabo poupando o meu sofrimento depois do meu desencarne, né, porque eu estou aprendendo o que eu vim aprender aqui. Né? Por isso que
o título, né, desse capítulo do Evangelho é Bem-aventurados os aflitos, né? E no item 13 ele vai dizer, ele adquire, né, o espírito assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Enquanto a inveja, o ciúme e a ambição entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, a gente sempre tem a opção, né? A gente sempre tem a oportunidade de escolher. A gente pode escolher se resignar àquela situação, né? E lembrar que resignar não é conformação, né? Tem uma diferença. A gente se resigna porque a gente sabe que a gente não pode mudar o outro, porque a gente sabe que a gente tem limites também de ação e a gente sabe que aquilo é para o nosso bem, né? E isso faz com que a gente tenha uma saúde melhor, uma paz de espírito, né? Enquanto a gente essa paz de espírito garante para a gente também boas noites de sono, né? Enquanto a inveja, o ciúme acabam levando a gente para um patamar onde a gente não consegue nem viver a vida e fazer as pequenas coisas diárias do nosso dia a dia, né? E é nesse ponto que eu queria assim frisar, né? Porque apesar da Ismália ter desencarnado de tuberculose, ela não passou nem um terço, né, vamos dizer assim, da perturbação que o Alfredo passou na hora do desencarne. Carol, você queria falar alguma coisa? Não? Não. Tá. Parece que eu estou ouvindo a história da Lívia e do Públio Lentus, né? É verdade. Meio parecido, né? Ela ficou quietinha, depois que desencarnou, ela ainda quis ajudar o marido, e ele passou por uma série de sofrimentos. E depois que soube, né, do sofrimento que ele causou a ela, por causa da calúnia, né? Enfim, complicado, mas tá aí 2 mensagens, né? 2 livros espíritas diferentes sobre isso. Mas até o exemplo da Célia também, né? Quando o pai dela descobre... Aí até o exemplo da Célia mesmo também, né? Quando o pai dela descobre que, na verdade, o filho não era dela e toda a história, né? Mostra também isso, né? A resignação dela, São exemplos, né? Que a gente precisa começar a não só, talvez, refletir sobre, né? Mas na medida do possível, a gente colocar esses exemplos em prática, né? Não estou dizendo aqui, advogando que seja fácil, né? Mas, até porque nada nesse planeta eu acredito que seja fácil. Tudo é uma conquista, e por ser uma conquista, tem lá suas dificuldades, seus desafios. Mas a gente precisa ter coragem e confiança em nós mesmos, para que a gente possa ser bem-sucedido em superar essas pequenas coisas do nosso dia a dia, para, quem sabe, lá na frente, quando a prova maior vier, a gente for bem-sucedido nela também, né? Aí, no capítulo 18, que é intitulado Informações e Esclarecimentos, nesse capítulo a gente vai ver quais são as repercussões, né, principalmente na esfera terrestre, da Segunda Guerra Mundial, né, que está acontecendo no planeta Terra naquele momento. Então, no início desse capítulo, o Alfredo aconselha os 3 viajores a passarem a noite no posto de socorro e só prosseguirem a viagem no dia seguinte. Aí ele explica o motivo, né? Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzindo o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto,
que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, foi por isso que eu mencionei antes, né, que o que ele descreve aqui do que seria a psicosfera da Terra, do que era, aliás, né, a psicosfera da Terra durante a Segunda Guerra, deve ser muito similar do que está acontecendo agora durante a pandemia, né? Porque se as pessoas não estão lá na linha de frente, nos hospitais, atendendo as pessoas acometidas da doença, que não são poucas, né? Elas estão em casa comentando o número de mortes, comentando os desvaneios dos dirigentes, comentando que a situação não vai melhorar, permeando nas suas mentes, né, e plasmando ideias de que isso vai continuar indefinidamente, que nunca isso vai terminar, que acabou a vida, que acabou tudo que nós conhecíamos de liberdade social, e até por isso elas se revoltam e acabam saindo de casa, por mais que você tente argumentar que é importante ficar em casa, elas saem de casa, porque tudo vai virando, todas essas vibrações, todos esses pensamentos vão criando que nem ele fala, que essa nuvem, né, de resíduo mental, que acaba influenciando também o nosso comportamento. É um ciclo vicioso, né? Não é algo linear, direcional, né? Ou seja, eu penso, aí a psicosfera acaba ficando contaminada com esses meus pensamentos delitosos, e isso não reflete em mim. Não, muito pelo contrário, né? Se eu tenho uma psicosfera ao meu redor, do meu pensamento que não é saudável, automaticamente isso vai contribuir para que eu permaneça nesse estado, né? Porque vai me influenciar, e eu vou carregar isso para onde eu for. Agora, imagina isso numa sociedade inteira, né? Então, a preocupação do Alfredo não se referia necessariamente ao Aniceto, de novo, né? Porque o Aniceto, ele sabe do grau de evolução do Aniceto, mas ao Vicente e o André, que poderiam ser desagradavelmente surpreendidos por esses resíduos mentais. Por quê? Porque eles ainda não tinham o controle total dos seus pensamentos, né? E esses resíduos eram tão pesados que poderiam abatê-los, né? Não de forma tão crítica, mas que não seria saudável para eles passar por isso nesse instante. Então, de novo, né, eu queria lembrar, eu acho que a gente já comentou isso aqui várias vezes, mas para que a gente possa ir ao umbral ajudar os desvalidos, a gente necessita de uma proteção, né? A gente necessita. E essa proteção não é algo externo, somos nós mesmos, né? E essa proteção somos nós que nos aferimos através da prece e da nossa conduta moral, né? Então, uma vez que eu decidi por um caminho, né? Uma vez que eu decidi a me colocar na prática do bem, eu vou constantemente fazendo isso, isso automaticamente me garante uma proteção e também me garante o meu caminho na evolução moral. E é assim que esses espíritos conseguiram evoluir, né? Não tem uma receita de bolo misteriosa sobre como evoluir como espírito. Evoluir é a prática do bem, é a prática constante do bem, sejam em ações, sejam em pensamentos, e isso nos garante uma vibração mais sólida, vamos dizer assim, né? Eu estou tentando achar a palavra, mas mais estável, né? Que não se perturba facilmente, né? E é por isso que o Alfredo acaba pedindo para que eles passem a noite ali, exatamente porque naquele momento essas vibrações na psicosfera da Terra estavam extremamente pesadas, né? Aí o Alfredo continua o seu relato mostrando o quanto o pensamento transforma a psicosfera terrena de acordo com seu nível vibracional, e destaca que o pensamento negativo sufoca e prejudica quem está inserido nesse ambiente.
Então, a humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então, de novo, né, a gente pode pegar essa parte e relacionar ela diretamente pelo que a gente está passando agora, né? Infelizmente, a gente ainda está nessa condição, né, de que a gente brinca com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, como se a gente sempre tivesse a oportunidade de refazê-los ou como se eles não tivessem consequências para nós mesmos ou para os outros que convivem conosco, né? E a espiritualidade, é óbvio que a espiritualidade superior, os nossos mentores, não vão nos abandonar nesse instante. Mas eles, como naquela época, eu acredito que agora também, eles estão suportando pesados fardos mesmo. Porque a gente insiste num caminho que não vai trazer o nosso bem comum, né? É claro que cada um dentro da sua esfera de ação, cada um dentro do que está fazendo, mas quando eu falo nós, né, no plural, eu estou falando da nossa sociedade, né, do planeta em si, né, porque existem vários problemas que contribuem para que essa situação fique cada vez mais crítica, né? Não é simplesmente uma pandemia, é a desigualdade social, é a falta de acesso a recursos, é o egoísmo de alguns, né? É o orgulho de outros. Então, tudo isso vai contribuindo para que essa situação ainda fique cada vez mais pesada, né? E eu fico aqui me perguntando quantos espíritos que estão nesse caminho por tanto tempo, né? Quanto tempo esses espíritos continuam insistindo nesse caminho? Porque se a gente vê uma relação direta com o que aconteceu lá atrás, com o que está acontecendo agora, não dá para dizer que são espíritos que não tinham reencarnado ainda nesse planeta, né? É obviamente que são espíritos reincidentes nesse planeta. Aí o Alfredo, então, informa a Aniceto que muitos dos sofredores desencarnados na Europa estão sendo levados para as colônias nas Américas. Vicente estranha a informação e questiona se não seria melhor deixá-los nas próprias regiões de conflito. Daí o Alfredo explica. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilências de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Eu não sei se está certa essa parte. Determinam focos. Um D aí, né? Focos de pestilências de origem transcendente. Ah, tá. Obrigada, Luiz. No digital eu esqueci. Com resultados. Se você colou, normalmente o PDF tem um errinho ou outro. Se a gente uma revisão, fica devendo. Tá bom. Aí, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro de nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então, de novo, né? Se esses espíritos que estavam desencarnando ali na Europa nessa época, permanecessem na esfera, né, da Europa, permanecessem naquela região, provavelmente eles iam contribuir para que aquela psicosfera ainda ficasse mais degradada de pensamentos negativos, né, ou de resíduos mentais que eles estavam produzindo. E uma forma de você diminuir a intensidade disso é você retirar o espírito daquele local. Outros livros vão descrever que muitos desses espíritos que desencarnaram na Europa nessa época não só foram atendidos aqui
no Brasil e na América Latina, como também reencarnaram aqui, né? Exatamente para criar, exatamente, a chuva aqui está, exatamente para desvencilhar essa linha de pensamento, né? Essa ligação mental que eles tinham com o local onde eles desencarnaram. Ana Paula, eu só fazendo um paralelo, né? Quando há muito tempo atrás, nas guerras, quando não se sabia nada sobre micro-organismos, nada de infecção, nada disso, juntavam aquelas pessoas que já tinham morrido junto com os doentes. Então transmitia para eles, né? Não tinha, até que por sinal, uma enfermeira que descobriu isso aí. E ela ensinava os médicos a trabalhar com asepsia, com higiene, com tudo isso aí. Então, fazendo um paralelo, é mais ou menos isso, né? De infectar o lugar, no que diz respeito aos encarnados, né? Pelos encarnados. É impressionante como a vibração, o pensamento, tudo tem esse poder, né? De influenciar de um lado para outro e do outro para esse lado, enfim. Então, eu só falei desse exemplo porque é igual, só que um é físico, né? Está transmitindo, né, a doença, e outro é a vibração, né? Não, mas é isso mesmo. É da mesma forma que a gente pode contaminar outra pessoa através de vírus, etc. A gente pode ser o vetor de uma doença, né, carregando um vírus. A gente pode ser o vetor da conturbação mental de outra pessoa se a gente tem uma psicosfera totalmente conturbada, né? Eu acho que assim, o exemplo mais latente ainda que eu posso dar é quando a gente entra num ambiente muito carregado, né, energeticamente, né? Naturalmente, aquilo, se você não está na mesma sintonia que aquele ambiente, você sente, né, alguma coisa, mesmo não sendo um médium ostensivo, né, porque médium todos nós somos, mas você sente a atmosfera daquele local, né? Não é muito difícil você ouvir alguém uma vez te contar uma história de que entrei num determinado local e não passei bem. Eu não fiquei nem 10 minutos, não estava me sentindo bem e saí daquele ambiente. Por que isso ocorre, né? É exatamente porque o campo vibracional daquela pessoa não combina com aquele outro campo. E pode ser vice-versa, né? Tem espíritos, às vezes, tem pessoas que às vezes entram no centro espírita, eu já vi isso. Entra no centro espírita, dá 10 minutos já está indo embora, né? Por quê? Porque a faixa vibracional ainda não é a mesma, né? E engraçado que isso pode ser até, não necessariamente você vai para um lugar onde a vibração seja mais baixa e você não consegue e aí sai. É muito comum os espíritos que chegam num trabalho mediúnico não aguentar a luminosidade que ali está, que na verdade, é a tradução para ele da vibração. E ele não se sente bem, porque está acostumado com escuridão, com uma vibração mais baixa, né? Então, ele pede para baixar a luz, porque realmente para ele tá prejudicando, né? Ele está desconfortável ali. Por isso que no centro espírita, aquelas pessoas que ficam na porta do centro são grandes trabalhadores do centro, porque quando eles percebem que a pessoa está saindo no meio da palestra, ou que ela não está se sentindo bem ali dentro do centro, está andando de um lado para o outro, são eles que vão ir ali conversar, né? Tem a orientação, né, de conversar com a pessoa, perguntar o que está acontecendo, ver qual é o motivo pelo qual ele está indo embora, se há alguma forma de você entender, né, e explicar para aquela pessoa o quão é importante ela permanecer, por exemplo, até o final da palestra, né? Espera o passe, você vai ver, vai melhorar, até o passe você vai melhorando, né? Então, eu já vivenciei isso várias vezes trabalhando no centro, né? Daí, quanto às consequências das tragédias humanas, o Aniceto afirma: é da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros.
Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. E o Alfredo complementa, né? Nesses tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. E eu queria só frisar, né, mas isso eu já comentei, né, também, que é necessário lembrar que os acontecimentos narrados nesse capítulo se passam durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando a humanidade vivia um dos seus piores momentos. Era muito comum, né, o medo e o ódio e a angústia eram sentimentos comuns tanto a encarnados quanto aos desencarnados. E lembrar que a lei divina, ela é operante 24 horas por dia, né, dentro do nosso tempo, 7 dias por semana, né, os 30 dias ou os 31 dias do mês, ou os 365 dias do ano, não tem feriado, não tem hora vaga, não tem descanso. Não fecha, né? O céu não fecha. Não fecha. A lei divina, ela está operando a todo momento, né? E não só a lei de ação e reação, mas como a lei de justiça, amor e caridade, como a lei da destruição, todas as leis que estão descritas lá no Livro dos Espíritos. Então, cada contribuição que a gente dá para esse problema, dentro da nossa contribuição, né, do tamanho da nossa contribuição, a gente vai ser responsabilizado. Né? Claro que tem alguns espíritos que contribuem mais, outros contribuem menos, mas se a gente está inserido dentro desse problema, o que eu estou fazendo para melhorar essa situação? Né? Porque lembrar de novo que o Kardec fala, né? Não praticar o bem também é praticar o mal. Né? Aí ele vai descrever, logo no final do capítulo, uma cena que mostra, né, o valor da prece, né, nesses tempos de guerra, ou nesses tempos que nós estamos passando agora, né, que foi mais ou menos o que a gente estava comentando anteriormente no estudo. Né? O Alfredo relata a experiência que ele presenciou em Bristol, na Inglaterra. A cidade estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. E no seio da noite destacava-se, porém, a visão espiritual, um farol de intensa luz. O grupo de espíritos desceu ao ponto luminoso. Verificou-se então que era uma igreja, cujo recinto era altamente luminoso para os olhos espirituais, pois alguns cristãos reuniam-se ali e cantavam hinos enquanto as bombas explodiam nas ruas. Né? Eles se inspiraram numa epístola dos Atos dos Apóstolos, né, onde Paulo e Silas cantavam, né, durante um momento que eles estavam passando de muito sofrimento, né? De incerteza. Eu penso que era na prisão, né? Estavam na prisão, porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles, né? Aí ele descreve assim, né? O nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Aí eu queria terminar o estudo de hoje, né, dizendo que todo dia nós somos chamados a provar nossa confiança no amor de Deus e nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Muitas vezes nós falhamos, mas porque nós estamos aprendendo ainda. Mas o que efetivamente a gente está fazendo no nosso dia a dia diante dessa pandemia, né? Será que a gente está agindo como esses cristãos que usam a prece, né, para melhorar o que está acontecendo, para lembrar que Deus está aqui conduzindo tudo, que é muito o que o Luiz estava falando inicialmente, né? Ou a gente está se escondendo nas nossas tarefas do dia a dia, se mantendo ocupados, esperando que tudo vai acontecer por si só, né? Que na verdade eu não tenho muito o que contribuir, que eu não tenho muito o que fazer, então, portanto, eu vou continuar minha vidinha, vou continuar vivendo a minha vidinha e esperar que tudo se resolva, né, por si só.
Aí eu lembrei de uma frase do Caibar Schutel, né, que ele diz: o homem que cumpre o seu dever, a nada fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer, né? Então, não é que Deus exige que nós façamos tudo, né? O nosso dever não é fazer tudo. O nosso dever é fazer aquilo que nós realmente podemos fazer diante das nossas dificuldades, diante das limitações do outro. Porque o resto, aquilo que a gente ainda não consegue fazer, Deus vai nos ajudar. Né? Dentro das minhas dificuldades ainda, Deus vai estar ali me ajudando. Mas no que eu posso fazer, sou eu que tenho que fazer e não Deus. Então, se eu posso fazer uma prece, como esses cristãos estavam fazendo, então vamos se unir. Tem várias correntes aí na internet que fazem preces pela humanidade, tem vários horários, tem várias entidades que fazem isso, ou colocar nas nossas preces diárias também esse pensamento, né? Essa necessidade de limpar através da nossa prece essa psicosfera tão pesada que está no nosso planeta. E não esperar que isso aconteça de uma forma automática, onde eu não tenho nenhuma interferência nisso, né? Eu acho que foi isso que eu tirei desses capítulos de hoje. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou parar aqui de apresentar. Esse final aí, né, Ana Paula, do capítulo 18, às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Nossa, como isso aí está cada vez mais para mim patente, né, que a gente só acorda mesmo sob o látego do sofrimento. Isso é só apanhando mesmo que a gente consegue despertar, né, compreender as coisas. E aí sim, tomar decisões ou tomar posturas diferentes. É impressionante isso. Está ficando para mim, cada vez mais patente isso. E também... Eu esqueci. Desculpa, pode falar. Que depois a outra muda um pouquinho do assunto. Não, é que eu esqueci de pegar aquela mensagem do Emmanuel que ele fala que a gente poderia aprender muito pelo amor, né? Mas que a gente é tão orgulhoso e egoísta que a gente ainda não está preparado para aprender pelo amor. Que a gente vai ficar orgulhoso demais, então é melhor Deus é tão misericordioso que deixa a gente sofrer para aprender. Mas é mesmo, como tudo é opcional, como tudo assim a gente decide, né? Como Deus respeita a gente através do livre-arbítrio, né? Essa lei, né? Que no mesmo tempo é uma conquista e nós somos respeitados. Nós somos respeitados, a gente não temos nada que reclamar, né? E aqui, quando ainda nesse mesmo capítulo, mais para trás um pouco, quando ele fala, né, sobre o que estava acontecendo, tudo, o Aniceto fala: avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Nossa, eles estão tão envolvidos com eles que ajudam em tudo. É no plano espiritual, é aqui no plano material. Olha, nós temos que pedir muito por eles, as bênçãos por eles, porque se eles não forem fortes, se eles não forem perseverantes, ou até teimosos, né, a gente só sobra, né? A gente desaba, porque olha como a influência deles na nossa vida, né? Então, realmente é muito importante tudo isso, assim, da gente saber como as coisas funcionam e qual que é o nosso grau de responsabilidade sobre essas coisas. Agora, claro que é devagar. Muita gente hoje já tem ainda que não haja como deveria, mas já tem essa percepção, esse conhecimento, né? Mas é devagarinho, vai, que, de novo, né, usando o exemplo do vírus, começou com uma pessoa, duas, sei lá, uns poucos contaminados, e olha no que deu, né? Então, devagar vai contaminando a gente, positivamente falando, né? Esse livro realmente ele ensina muito. Claro, todos, né, tal, mas esse... Não, esse último capítulo me chamou a atenção, porque a gente fica, às vezes, vendo as notícias, a gente fica se envolvendo demais com coisas que a gente não devia estar se envolvendo, né? Eu, particularmente, começo a ver o número de mortes, começo a ver
as atitudes de certas pessoas, você começa a entrar nessa vibração, e depois para sair é uma outra, né, um outro esforço, e a gente já está perdendo. Pode falar. Não, é verdade, não é verdade. Continua, Paula. Continua. Não, eu falei assim que a gente tem que se esforçar para fazer o contrário, né? Começar a fazer a prece a favor da humanidade, não ficar aí contra, né? E alimentando isso. Você sabe que quando a gente chegou aqui no auge da pandemia, no ano passado, com muitas pessoas morrendo, chegou um momento que eu desliguei a televisão. Eu parei de assistir a TV, eu não queria mais ler sobre isso. Eu tive que fazer isso porque a ansiedade estava escalando, né? Estava subindo. Uhum. E ajudou muito, porque aí você começa a orar, mas realmente você não entra em pânico, né? Por ver as notícias e não entra naquela vibração, né? E esse capítulo que fala da Segunda Guerra Mundial, você sabe que quando eu estava estudando esse capítulo, eu imaginei hoje, né? Com tantos desencarnados em massa, imagina o trabalho que o mundo espiritual não está tendo nesse momento, né? Porque são muitos chegando em massa, né? Mais ou menos está desencarnando o que estava desencarnando na Segunda Guerra Mundial, está no mesmo nível. Mundialmente falando, está no mesmo nível. Aqui, mundialmente falando, exatamente. Aqui, por exemplo, eles já até falaram que o número de mortos já ultrapassou o número de mortos da guerra, né? Aqui, nesse país. Mas agora os números vêm descendo. Com a implantação da vacina, realmente a vacina ficando mais disponível, a gente vê que realmente há um controle, e aí a vida começa devagarinho a voltar ao normal, né? O que a gente chama de normal, né? Mas, enfim, isso me fez pensar muito no trabalho que o mundo espiritual está tendo, e o que a gente pode fazer para ajudar é fazer a nossa parte, né? Fazer o que as autoridades sugerem e ir através da oração para ajudar, né? Nesse trabalho de chegada dos desencarnados. Eu, particularmente, perdi, entre aspas, né? Perdi alguns amigos, né? Devido ao Covid, e, assim, também pessoas que não tinham praticamente nada, né? E que ficaram doentes e partiram. Eu não sei se serve de consolo e tal, mas esse é um pensamento que me vem muito à mente também, é que os amigos que vão partindo nesse momento, em algum momento, eu acredito que eles deram um ok, eles sabiam que isso iria acontecer. Eu penso que os espíritos sabiam que dessa seria a forma como eles voltariam ao mundo espiritual. E isso eu não sei se... isso acaba me confortando um pouquinho, sabe? Quando eu penso nisso. Eu prefiro pensar que foi assim, que todos eles sabiam que eles iriam, de alguma maneira, né, contribuir para o avanço e o progresso desse mundo, né? A gente, na verdade, eu acho que a gente sempre tem que pensar que tudo concorre para o melhor, como a Joana de Ângeles fala, né? A gente não tem ideia da razão pela qual cada um está passando o que está passando. Mas daí eu vou frisar de novo a questão da resignação, né? Da gente resignar e saber que, olha, o que os meus amigos passaram, o que os meus parentes estão passando é para o melhor. Né? Nada é para o pior. Deus não ia permitir que algo acontecesse para os seus filhos que fosse conduzir eles para o pior. Né? Então, eu acho que, além de saber se era previsível, se não era previsível, a gente tem que focar nesse ponto. Porque, só para acrescentar uma coisa, para mim ficou claro assim, nos 3 capítulos, né? Que a linha que pega esses 3 capítulos é o pensamento. O quanto que o pensamento é importante. Né? O quanto que a gente começar a prestar atenção nos nossos pensamentos, a disciplinar os nossos pensamentos é importante. Né? A gente viu o caso lá de como que é importante para a colônia, depois a gente viu o caso como que era importante se o Alfredo tivesse
controlado os pensamentos dele, confiado na esposa dele, e depois a gente vê isso numa esfera maior que é no planeta, né? Porque o espírito é pensamento, né? Penso, logo existe, eu penso, logo acontece. Viu, Kátia, o que você falou aí a respeito né, duas coisas. A primeira é sobre o trabalho que a espiritualidade está tendo. Isso, o livro traça um paralelo com a guerra, que isso aqui que nós estamos vivendo é uma guerra. Né? Só não É verdade, com o vírus, né? Uma guerra com o vírus. É uma guerra, exatamente. Então, quando você tem uma guerra, o que acontece? Uma guerra física, essa de bomba e tudo, né? Você encontra aliados contra o seu inimigo. Hoje, a humanidade tem que se aliar. Ela não percebeu isso ainda. Né? A grandeza a potência do inimigo. E que tem que se reunir para poder. Então, olha que paralelo interessante, né? Então, e no plano espiritual, eles estão realmente muito atarefados. E isso eu vi de espíritos, e não foi uma vez nem outra, durante nossas reuniões, que eles falam o trabalho que nós estamos tendo aqui. Foi até interessante, até um comentário de um espírito perseguidor comentou isso aí. Você pensa que está fácil que está difícil só para vocês? Lá também no plano espiritual, mesmo nesse meio, porque eles perdem os aliados, sabe, desestrutura os planos que eles já estavam fazendo, né? Porque eles têm também um propósito. Ninguém todo mundo, nós temos nossos, e cada um tem os seus desencarnados, encarnados. Agora, isso que você falou a respeito de alguma maneira, eles vieram para contribuir, eu não tenho dúvidas disso. Que quando a gente vem para cá, a gente não vem caindo de paraquedas, a gente faz um planejamento em determinado momento, sabe, digamos em determinado momento eu vou contribuir sendo infectado, né, e desencarnar, né? Agora, claro, viver aqui, dizem assim, até que aquele negócio, né, o hábito do cachimbo deixa a boca torta, né? Então, a gente tanto aqui da maneira com que a gente vive, porque viver não é fácil, até a Ana Paula lembrou disso, não é fácil viver aqui. E aqui, assim, a turma do contra, né? Que é o próprio ambiente, né? A atmosfera que nós vivemos, ou psicosfera, tudo isso contribui para que a gente vá na onda do que está aqui. Vê, rapidinho, a Cris falou, né? Falou, poxa, não estava me sentindo bem. Mas por quê? Como que se sentir bem numa atmosfera dessa, com tanta dor, tanto sofrimento, tanta, sabe, incerteza? É difícil, ninguém é super-homem ou super-moça, né, para poder ficar aguentando aí toda essa pressão que não é fácil, né? E essa lição realmente mostra isso também. Eles estão buscando tirar, né, do foco, tira a gente daqui. Imagine o remanejamento que está sendo feito no plano espiritual. Só que não tem para onde correr, né? O lugar inteiro está tudo, né? Só se ele vai para no meio da Amazônia, coisa assim, mas, né, para poder aliviar um pouco. Com certeza estão fazendo isso. Então, realmente são tempos bicudos esses, né? Mas você sabe que teve um epidemiologista que falou isso essa semana. Ele falou assim: a diferença do que está acontecendo agora é que não tem para onde correr. Eu não posso pegar um paciente e levar ele lá para, por exemplo, daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu não posso nem levar ele para uma cidade perto de São Paulo. Não tem mais essa possibilidade. Então, eu fico imaginando que no mundo espiritual, é claro, dadas as suas devidas proporções, né? Está acontecendo a mesma coisa, porque não tem muito, pelo que eles relataram nesse capítulo dos mensageiros, é um trabalho árduo mesmo, é um trabalho de socorrer emergencialmente todos esses espíritos que estão desencarnando de maneira instantânea, vamos dizer assim. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria comentar que foi muito, muito bom, muito, assim, gratificante. Eu
né, eu li os 3 capítulos, né, procurei evidenciar alguns pontos, e são coincidentes, muita coisa do que você colocou é o que eu assim, sublinhei aqui para poder, né, caso pudesse contribuir, que contribuiria com isso, mas não estou contribuindo muito, porque você já cobriu aqui, né, do que eu tinha feito, mas ele é muito, realmente, dá a impressão que se trocar ali guerra por pandemia, a gente acerta ali, né? A única coisa é que é isso, o inimigo é comum, só isso, é o inimigo comum. Agora, infelizmente, como toda guerra, tem aqueles que tomam proveito para ganhar, né? Para se beneficiar. E aí é o vendedor de armas, aquele facilitador aqui, ali, tá. Enfim, tem, né? Nós somos criativos para malandragem, né? Nossa, o ser humano por isso que está onde está, né? Porque a gente persiste nisso. Mas e aqui também tem, não sei, aqui que eu digo nessa situação nossa da pandemia, tem aqueles que se beneficiam também. E eles não têm a mínima ideia, sabe? Por isso, eles podiam até ter, antes de vir para cá, durante o sono, sabe? Emancipa, vai lá, alguém dá cuidado o que está fazendo, mas acorda, esquece o que viu, tá? E continua insistindo. Não fazem ideia do que estão fazendo, não tem a mínima ideia. Porque, como você bem falou, Ana Paula, é a calúnia, isso, aquilo, às vezes parece ser tão inocente, e no fim, sabe, desdobra numa coisa tão grande, e aí parece ser tão inocente. Não, eu só tirei um pouquinho ali, tirei dali e tal, só desviei umas vacinas aqui, né? Sabe, não vai fazer falta, e faz falta lá na frente, quando tiver que responder por isso, né? Então, essa aqui é a pena da história. E eu fico pensando de novo, sabe, será que vai precisar esses 4 para 5 anos de Segunda Guerra Mundial para a gente despertar? Quanto tempo vai precisar? Qual que é a idade do poço, né, que a gente vai cavar? Não dá para responder, né? Porque, na verdade, vai ser o que é necessário para a gente aprender. Eu fiquei meio... Quando eu estava lendo esses capítulos, no começo eu fiquei meio chateada. Eu falei assim, puxa vida, né? Não é novidade. Não é novidade o que a gente está passando. E, assim, é só uma comparação entre a Segunda Guerra e agora. Mas a gente tem, no meio desse caminho, várias outras formas de também comparar, né? Então, e a gente fica patinando nos mesmos erros. Mas aí, por outro lado, também o capítulo mostra que a gente não está desamparado, né? Que tem muita ajuda sendo dada, Você falou uma coisa, Luiz, que eu fiquei aqui pensando, que esse espírito obsessor falou assim, que até para eles está difícil, né? Porque está desmontando os planos deles. Não é por nada, não, eu tenho todo o respeito, né? Mas que bom, né? Que pelo menos esses planos estão sendo desmoronados, né? Então, assim, eu olhei e falei assim, então não tá, então pelo menos está acontecendo, né? De todo mal se tira um bem, né? Então... Espíritos, né? Deus proveito de tudo, até das calamidades. Tem muita lição que a gente está aprendendo com essa pandemia. Nossa, mas é muita coisa mesmo, muita coisa. E eu ainda acho, isso é uma esperança que eu tenho, né? Eu ainda acho que a gente vai acabar encontrando a cura para outras doenças, porque a pesquisa tem sido tão grande que eu acho que a gente vai acabar encontrando a cura para, por exemplo, dando só um exemplo, né? Para todas as doenças viróticas, né? Por que não? Porque está se tentando tanto acabar com esse vírus ou controlar, quem sabe a gente vai acabar, porque hoje não existe não existe cura para doenças causadas por vírus. Quem sabe a gente não vai encontrar? Era esse ponto que a gente falou, o inimigo é comum, a gente só precisa se unir, esse que é o problema. A gente tem essa visão, sabe, essa visão fraterna, essa visão cooperativa, sabe? Nós não temos isso. Às vezes eu brinco que eu falo assim, o mundo de provas e expiação é cada um por si. O mundo de regeneração em diante é um por todos, todos por um, né? Então, se a gente fizer sabe, é uma coisa simplória, mas é isso. Um é o egoísmo, o outro é a fraternidade, sabe? Aquela união de esforço, de tudo, né?
Então, é isso aí. A gente vai estar aprendendo. Nós estamos aprendendo. Não sabemos quanto tempo vai levar. É exatamente isso. Mas vamos aproveitar a experiência. Nem que seja os 5 nós que estamos aqui só. Já é ganho. É que nem aquela história lá do livro dos Espíritos, que o cara ia pular da ponte lá, e aí alguém deu para ele o livro, aí ele depois escreve, devolve para Kardec, né, e falou, esse livro salvou minha vida. Aí ele parou e falou, já valeu o meu trabalho. Olha só, uma vida. Agora imagina quantos... às vezes eu faço uma brincadeira, mas é uma coisa meio, né, assim, uma coisa bem leve. Você fala, o espírita não se suicida. Aquele que realmente sabe que, sabe, a existência sabe, após a imortalidade da alma, vamos chamar assim. E as consequências, né? As consequências. Aí pronto. Aí ele para e fala, deixa eu pensar direito. Postergar. Deixa eu, né? Leva mais um tempinho, depois decido, né? E vai até que desencarna naturalmente, né? Porque a gente sabe, não é fácil, tem um monte de coisa aí tudo. Mas a gente sabendo das coisas, usando da razão, fica mais fácil. Mesmo no meio que nós estamos hoje. Eu falei para vocês, antes da gente começar, como está desenvolvendo em mim, assim, a qualidade da prece. Hoje eu tenho muito mais, sabe, assim, eu vejo mais resultado. Não é que eu vejo mais resultado, não é isso, mas eu sei mais da importância agora do que antes. É basicamente isso. É que a gente está aprendendo bastante coisa, né? E eu estava lembrando do que a Carol falou no começo, né? Da ajuda que ela estava dando, fazendo né? Que vocês também fazem, né? A alimentação para os moradores de rua. O quanto, assim, o quanto que é importante a gente agir nesse momento, né? Enquanto encarnado, né? Seja na prece, seja na ajuda ao próximo, seja na doação de coisas, da gente se movimentar em favor disso, né? Teve um caso essa semana aqui em casa que veio um morador de rua, bateu aqui, pediu comida, etc. A gente não tinha comida na hora para dar, daí foi a minha mãe e meu pai foram lá, fizeram o que tinham que fazer e deram também. Então, assim, é um movimento que a gente não fazia antes, né? É um movimento que, olha, não tem, hoje não tenho nada, não sei o que. É um movimento que não se fazia antes e que agora está fazendo. Então, assim, eu fico prestando atenção um pouco no que as pessoas falam, e eu acho que a gente está dando mais valor para o momento presente do que necessariamente pensando, lá na frente eu faço, lá na frente eu resolvo. Acho que é isso também. Essa guerra, o que tem normalmente, dentro das coisas ruins, né, negativas, não ruins, negativas, nessa guerra que nós estamos tendo, tem um ingrediente negativo que não está presente, que é o ódio, né? E talvez ele tenha sido tomado lugar por esse amor, né? De compartilhar, sabe, de fazer a coisa assim. Não é compartilhar, é repartir, né, na verdade. Né? Uhum. E agora, Kátia, eu não falo mais, tá? Só se ninguém mais fala essa aí eu falo, tá bom? Eu não sei se eu estourei o tempo, se eu não estourei o tempo. Eu vi o Cuco agora, né? Eu falei assim, será que eu estourei o tempo? Será que eu não estourei o tempo? 7 horas, está na horinha certa, está ótimo. Tá na hora. Não, deu certinho, foi excelente. Bom, eu tô com a minha... Depois eu falo. Bom, eu tô gostando, assim, eu só queria terminar falando isso, né? Que eu acho que eu não esperava tanto do estudo do André Luiz, até porque eu já tinha lido o livro, né? E daí eu falei assim, tudo bem, eu vou rever o livro, mas engraçado, né? É aquela verdade, você nunca lê o livro da mesma forma, né? Porque você já não é mais a mesma pessoa, né? A gente impressionante. Não tá isso. Quando eu li a primeira vez, eu jamais ia pensar numa pandemia. Pois é impressionante, né? Impressionante. Então, os livros espíritas são incríveis. Nossa, acabei de ver que a lua está linda, lua cheia. Às vezes a gente fica buscando o próximo livro para ler e às vezes a gente só precisa reler aquilo que a gente tem certeza que traz bons conhecimentos também, né? Eu fico pensando muito nisso, que a gente sempre, eu principalmente, né? Eu sempre estou buscando coisa nova para ler,
Mas às vezes reler também é importante. Bom, era isso. Obrigada, Ana Paula. Foi muito bom. Eu que agradeço. E desculpa aí as falhas. Obrigada, Aninha. Que isso, imagina, né? Foi muito bom. Kátia, quer fazer a prece final para a gente? Tá bom, vamos fazer. Apesar que eu acho que eu tenho um pouquinho de barulho aqui, né, de fundo, me perdoem. Amado Mestre Jesus, prostrados a seus pés, agradecemos por estarmos gozando de boa saúde. Em meio a tanto sofrimento, nós nos sentimos protegidos. Senhor, é com imensa gratidão no coração que rendemos glórias a Ti. Que todos aqueles que passam nesse momento por dificuldades físicas, por doenças, os hospitalizados, passando por qualquer tipo de tratamento difícil, Senhor, que a Tua luz inunde os corações, inunde os hospitais, as casas dos doentes. Que a Tua paz, a Tua luz e a Tua misericórdia se façam sentir nos corações, não só dos adoentados, mas de todos aqueles que estão à volta deles. Abençoa, Senhor, aqueles que tomam conta dos doentes, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, as mães que cuidam dos filhos, aqueles que cuidam de seus amores em casa, para que possam se recuperar o mais prontamente possível. Que a Tua paz seja sentida no nosso planeta, que parece estar um caos, mas que nós sabemos que está sob o Teu controle. Rendemos graças a Ti, Mestre querido, por nunca nos abandonar, por estar no leme, nos guiando pelo caminho certo, que nós possamos ter a lucidez de nos manter na trilha do bem. Dai-nos forças, ó Pai querido. Em nome de Jesus nós lhe pedimos forças e coragem para que possamos ser não só participantes, mas influenciadores nesse momento tão grandioso pelo qual o nosso planeta passa, esse momento de transição, que a nossa passagem aqui possa deixar marcas nos corações daqueles que estão à nossa volta, marcas de amor, marcas do bem, lembranças para toda a vida, para toda a existência. Agradecemos aos irmãos espirituais, nossos amigos, benfeitores, que estiveram conosco durante o estudo de hoje. Que todos possam ter percebido e aprendido as lições que nos foram ensinadas. E mais do que isso, que nós possamos colocar em prática o que aqui foi discutido. E que assim seja. Graças a Deus.